Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Hoje vamos começar o nosso encontro com um conto clássico muito legal. Vocês sabem o que é um conto clássico? Isso mesmo, contos clássicos são contos que são contados há muito tempo atrás. Acredito que você conheça. Hoje vamos iniciar com o conto do Aladim. Era uma vez Aladim, um jovem muito pobre que vivia com sua mãe. Certo dia, um homem chamado Mustafá se aproximou do rapaz, dizendo ser tio dele, e lhe ofereceu emprego. Aladim suspeitou do homem, mas aceitou o trabalho. No dia seguinte, Mustafá levou Aladim para o deserto, onde caminharam até chegarem a uma caverna. Como o local não tinha abertura, Mustafá, com seu superpoder de raio, cavou um buraco nas pedras, deixando o jovem ainda mais receoso. Mustafá não conseguia passar pela pequena abertura da caverna. Então, pediu para Aladim entrar pela fresta e lhe trazer uma lâmpada que estava lá dentro. Também disse que no local havia um tesouro e que o jovem poderia pegar o que quisesse. Ao entrar, Aladim guardou o máximo de moedas de ouro e de diamantes que conseguiu e foi em busca da lâmpada. Quando voltou para a superfície da caverna, Aladim mostrou a lâmpada para Mustafá, que pediu para o jovem lhe entregar o objeto. Antes de sair do local, desconfiado, Aladim se recusou a dar a lâmpada para o homem, que ficou muito bravo. Furioso, o homem revelou que não era tio de Aladim e, com seu superpoder, trancou o jovem na caverna. Sem entender o interesse de Mustafá pela lâmpada, o rapaz esfregou o objeto para limpá-lo, até que, de repente, um gênio apareceu. O gênio da lâmpada concedeu 3 desejos a Aladim. Sem pestanejar, ele pediu para voltar para casa. Então, num piscar de olhos, os dois estavam na casa de Aladim, assustando a mãe do jovem. No dia seguinte, enquanto passeava pelas ruas, Aladim viu uma bela jovem. Os dois se apaixonaram à primeira vista. Quando soube que ela era filha do sultão, Aladim foi até o palácio pedir a moça em casamento. O sultão disse que Aladim deveria ter um palácio maior que o dele para se casar com sua filha. Aladim, então, fez seu segundo pedido para o gênio e no dia seguinte o palácio estava lá. À noite, quando Mustafá dormiu, a princesa pegou a lâmpada de volta e começou a esfregá-la. Quando o gênio surgiu, o primeiro pedido da jovem foi para Mustafá sumir para sempre. Vocês gostaram da história? Vocês já conheciam a história do Aladim? Então vamos fazer uma interpretação textual. Que é isso, professora? Vamos entender mais sobre o texto. Vocês sabiam a importância de ler? Bom, quando eu não entendo da primeira vez que eu leio, é muito legal
nós lermos uma, duas, três vezes. Eu faço isso. Quando eu não entendo, eu leio novamente. E se precisar, leio de novo. Então vamos fazer uma interpretação? Alguns contos têm mais de uma versão. Você conhece outra versão do conto do Aladim? Tem uma sugestão de leitura para vocês. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Existem várias versões. Quem são os personagens do conto? Vamos nos lembrar? Aladim, o Mustafá, a princesa e o sultão. Quantos personagens apareceram na história? 4. Aladim, Mustafá. Esquecemos do gênio da lâmpada, não podemos. A princesa e o sultão. Isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 personagens. O que disse o mercador, o Mustafá, a Aladim sobre o que havia na caverna? Vocês se lembram? O que o Mustafá queria com Aladim? Ele queria que o Aladim entrasse dentro da caverna para buscar qual objeto? A lâmpada, não é mesmo? Ele até disse, olha, lá tem alguns tesouros, moeda, você pode pegar o quanto quiser, mas me entregue o objeto, ou seja, a lâmpada. Ele tinha um propósito bem maior, só que ele não conseguia entrar na caverna. Ele era muito grandinho, muito gordinho, então ele solicitou que o Aladim fizesse isso por ele. Qual foi o pedido que o mercador fez a Aladim para que ele ficasse satisfeito? Então, ele até falou, você pode usar o tanto de moedas que você precisar. O que couber no seu bolso, beleza, mas me entregue a lâmpada. Não foi isso? Quando Aladim desceu, ele ficou encantado com o que havia lá dentro, certo? Certo. O que ele fez então? Aladim entrou dentro da caverna e viu aquele tanto de moedas de ouro. Ele pegou algumas, pegou o objeto e quando ele foi retornar para entregar para o Mustafá, ele pensou bem, será que eu entrego esse objeto? O que será que ele quer fazer com essa lâmpada? E ele não entregou. Por que Aladim acabou discutindo com o Mustafá? Ele percebeu que o Mustafá não era uma pessoa do bem no conto. Então, ele resolveu não entregar. Ele era muito curioso, ele falou, eu preciso saber por que ele deseja tanto essa lâmpada. E não entregou. Então, os dois começaram a discutir. Aladim, então, ficou preso lá na caverna. Mustafá trancou ele, falou, então, se você não vai me entregar, você não vai sair daqui, certo? Aladim, então, esfregou a lâmpada. O que aconteceu nessa hora? Quem se lembra? De dentro da lâmpada mágica saiu o gênio. Isso mesmo. Será que ele assustou? Já pensou se fosse você? Você esfregasse uma lâmpada e saísse um gênio? Que legal que seria. Então, qual foi o pedido que o rapaz, ou seja, o Aladim, fez ao gênio? Ele queria voltar para casa, né? A primeira coisa que ele pensou, quero sair daqui. E eles foram. E imediatamente, o Aladim apareceu lá na casa dele. E a mãe dele levou um susto. O pedido foi atendido? Foi sim. Ele foi direto para a casa dele. Tudo bem. E qual que foi o conflito do conto, pessoal? Vamos lá. Todo conto tem um conflito, certo? Assim que Aladim voltou para a casa dele, a mãe dele assustou e vida que segue. Ele começou a caminhar pelo reino quando ele encontrou uma princesa. E ele apaixonou com essa menina. Sim, mas ele percebeu que ela era filha do sultão. E o sultão disse que eles só poderiam se casar
se eles tivessem um castelo muito grande, maior do que o dele, né? E foi assim que o Aladim solicitou, então, ter um castelo. E começou a ter os conflitos. Por quê? Porque o Mustafá, ele não aceitava que a lâmpada fosse do Aladim. Ele queria a lâmpada para ele. E começaram a brigar pela lâmpada. Até que a princesa encontrou a lâmpada enquanto o Mustafá dormia e falou, nossa, some de uma vez com esse Mustafá para ele dar sossego, né? Então o conflito foi esse, a briga entre o Mustafá e o Aladim pela lâmpada. Quem tem a oportunidade de assistir o filme vai perceber que a história é linda e é enorme. Mas todo conto clássico tem um final, certo? Será que o final do conto foi triste ou feliz? Feliz, isso mesmo. Geralmente os contos clássicos, eles começam com era uma vez, certo dia, e depois acontece um conflito, algo inesperado, sabe? Como se a bruxa chegasse, o lobo aparecesse, uma briga acontece. Sempre nos contos clássicos há um conflito. Mas no final, os finais dos contos clássicos sempre são felizes. Isso é que é o bacana, por isso que eu gosto de ler contos clássicos. Bom, vamos colocar em prática então? Vamos aprender a fazer um resumo? Nós fizemos várias perguntas, interpretamos o texto para poder entender melhor o que foi lido, certo? Agora, quero ajudar vocês a fazerem um resumo. Isso mesmo! Você já fez um resumo de uma história? O que é necessário para fazer um resumo? Tenho dicas importantes para vocês. O seu resumo deve conter ideias selecionadas. Fazer um resumo não é escrever o livro novamente. Eu preciso selecionar. O que é mais importante? Quais as informações da história que eu li que são importantes? Então, vamos selecionar, certo? Dispense informações em que não servem para o objetivo proposto. Algumas informações em um livro, em um texto maior, não são tão importantes, são apenas detalhes. Então já pode dispensar, foca no objetivo, né? Se você for recontar essa história para sua amiga, o que é necessário? Lembre-se que o assunto do texto continua sendo as exposições universais e não a sua opinião. Então, se o seu professor, sua professora solicitou para você fazer um resumo, não é a sua ideia. Eu acho que o Aladim foi muito esperto. Não, você não acha nada. Neste caso, não. Estamos pedindo para recontar o conto, certo? Então, você vai colocar uma ideia universal, do jeito que você ouviu, a mesma versão, a não ser que o professor pede para mudar, para colocar sua opinião, para alterar o final, fica divertido também. Mas no caso, vamos fazer um resumo do conto. O resumo deve ser dividido em parágrafos. Vocês se lembram que são parágrafos? E temos também que pontuar as frases adequadamente. Vocês sabem a importância dos sinais de pontuação, não é mesmo? Eles é que dão entonação, que dão vida ao nosso texto. Então vamos lá. Sempre, todo resumo tem que ter o quê? Um título. Qual era o título do nosso conto? Aladim. Então, o nosso resumo também tem o título de Aladim. Aqui no resumo, eu separei ele em 3 parágrafos. Observem, tem que ter o espaço, começar com letra maiúscula. Como eu fiz um resumo bem objetivo e breve,
Separei ele em 3 parágrafos: começo, meio e fim. Vamos ler? Aladim é filho de um alfaiate pobre que morava em uma cidade chinesa. Aladim perdeu o pai muito novo e ele e a mãe precisavam buscar trabalho. Mas Aladim é um jovem travesso e irresponsável. Aqui no primeiro parágrafo, contei apenas a história do Aladim. Quem era o Aladim? De quem que ele era filho? Onde que ele morava? Apresentei o personagem? Sim. Primeiro parágrafo, a apresentação do personagem. Agora vamos ler o segundo parágrafo, que seria o meio, que seria o desenvolvimento da história. O começo já foi. Segundo parágrafo, espaço, começa com letra maiúscula. Ele se encontra com o feiticeiro Mustafá, que o pede para obter uma lâmpada maravilhosa, que possui poderes. Ela pode realizar o desejo de quem a tocar. O mago pede a Aladim que entre no buraco em que a lâmpada está escondida. Então, no segundo parágrafo, nós já escrevemos, já detalhamos com mais riqueza o que aconteceu, né? No primeiro, quem é o personagem principal? O que ele faz? De onde ele veio? Quem são os pais? No segundo parágrafo, o que aconteceu na história? Então, aqui nós já tivemos um resumo. Encontrou com Mustafá, entrou lá na caverna para pegar o quê? A lâmpada, certo? Então, vamos finalizar o resumo no terceiro parágrafo. A mesma coisa. Dá um espaço, começa com letra maiúscula. O mago engana Aladim, que fica preso na caverna com a lâmpada. Ele, então, decide fazer os desejos de tornar-se príncipe e de casar com a filha do sultão. A história é muito grande, mas escrevendo esse resumo, eu consigo entender quem era Aladim, o que aconteceu na história e o final feliz, que foi o quê? Que ele conseguiu realizar os seus desejos, que era se tornar um príncipe, ter um castelo e casar com a filha do sultão, não é mesmo? Foi um resumo bem pequeno e objetivo. A gente já deu para entender a história. Começo, meio e fim. Com as suas devidas pontuações, o espaçamento correto do parágrafo. Isso é um resumo. Vocês conseguem fazer um resumo? Tenho certeza que sim. Vamos então revisar o nosso encontro de hoje? Bom, o que é um conto, professora? Conto? Conto clássico? Qual é a diferença de um com o outro? Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. Um começo, meio e fim. Isso é muito importante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, do conto clássico, aprendido um pouco mais sobre como fazer resumos. E agora é com vocês. Estudem bastante, leiam muito, leiam contos, recontem, façam resumos. Seja um bom leitor e um bom escritor. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!